Nesse vídeo aqui vou resolver um exercício que é muito típico, né, de critério de divisibilidade. Então vamos à questão. O terceiro algarismo de um número é desconhecido. Determine quais algarismos podem ser colocados no lugar de x para que o número seja divisível por... Aí tem as várias opções aqui que o problema quer que seja divisível. 2, 3, 5... A letra D por 2, mas não por 3, e a letra E por 3, mas não por 5. Basicamente, o exercício que é que a gente faz, vamos começar aqui para a letra A. O exercício quer que a gente substitui um número aqui no lugar, no logaritmo da unidade desse número, e ele seja divisível por algum desses casos aqui. Então, na letra A, ele quer que seja divisível por 2. Então, quais números que eu tenho que colocar aqui para ser divisível por 2? Bom, então a gente lembra do critério de divisibilidade por 2, que no caso é o número ser par. Para o número ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, para ele ser divisível por 2, basta a resposta é basicamente esses números que eu coloquei aqui nessa lista. Se eu colocar 0, esse número vai ser par. Se eu colocar 2, ele vai ser par, e assim sucessivamente. Então, na letra A, a resposta é essa. Na letra B, eu tenho que substituir por um número no lugar do x, mas agora tem que ser divisível por 3. O critério de divisibilidade por 3 é o seguinte, né? Você tem que somar os algarismos do número e o número tem que ser divisível por 3. Então, nesse caso aqui, ó, já vamos adiantar o processo para a gente facilitar a resolução. Se a gente pegar 4 mais 3 mais um número que a gente não sabe, né? A gente vai colocar aqui no lugar. Então, 4 mais 3 é 7, mais o vazio aqui, o número que a gente vai escolher ainda. Para saber quais números que eu colocar aqui que vai ser divisível por 3, é só a gente lembrar dos múltiplos de 3. Para ficar mais fácil, em vez de a gente testar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente olha os múltiplos de 3, porque todos os múltiplos são divisíveis por 3. Então, os múltiplos de 3 aqui, vamos elencar aqui, ó. Tem o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18 e assim sucessivamente. Ou seja, vai aumentando de 3 em 3. Todos os números que eu dividir por 3, esses números aqui que eu dividir por 3, a divisão vai dar exata. Então, eu só tenho que fazer a soma, dar algum desses números aqui. Dessa forma, a soma dos algarismos vai ser divisível por 3. Certo? Então, no caso aqui, ó, o 7, se eu colocar 0, vai dar 7. Se eu colocar 1, vai dar 8. Então, mais próximo aqui, para chegar no mais próximo divisor aqui de 7 é quem? É o 9. Então, do 9 está faltando o quê? Está faltando 2. Então, o x, nesse caso, se for 2, a soma aqui vai dar 9. Então, vai dar divisível por 3. Olha aqui o que vai acontecer no caso quando x é igual a 2. Vai ser 4 mais 3 mais 2. Ou seja, no lugar do x eu coloquei 2. Isso aqui vai dar 4 mais 3, 7. Mais 2, 9. Ou seja, 9 é divisível por 3. Portanto, 432 é divisível por 3. Então, é só seguir esse passo a passo. Por 9 foi o 2, né? Então, mais próximo agora é o 12. Para chegar no 12 aqui, o 7, o que a gente tem que somar? A gente tem que somar o 5. Então, x igual a 5, a gente vai ter o número 400 e... Deixa eu escrever melhor aqui, ó. Para x igual a 5, a gente vai ter o número 435. Se a gente somar esse número aqui, vai dar 12, e 12 é divisível por 3. Então, 435
é divisível por 3. Vamos lá, a gente está no 5. O mais próximo aqui agora é 15. Então tem que somar, basicamente é o quê? Subir de 3 em 3. O próximo número para dar certo só pode ser o 5 mais 3. Então, x igual a 8. O número vai ser 4, 3, 8. Vamos testar aqui se vai dar 15? Olha aqui. Somando os algarismos, ó, 4 mais 3 mais 8. Aí dá 7 mais 8. 7 mais 8 é igual a 15. Então, 15 é divisível por 3. Então, esse número, 438, é divisível por 3. A gente já está no 8, né? Só tem o 9 para testar. Mas só que o 9, a soma, né? Como é só um algarismo maior que o 8, vai dar 19. Então, 19 não é divisível. Então, os únicos números, né, para responder essa pergunta é o quê? 2, 5 e 8. Vou colocar aqui, ó, a resposta para esse seria 2, 5 e 8. Agora já a letra C. Na letra C, a gente quer substituir o número aqui no lugar do x para que o número seja divisível por 5. O critério do 5 é bem fácil. O algarismo da unidade tem que ser 0 ou 5. Então, os dois únicos possíveis aqui a resposta é 5 ou 0. Beleza? Agora, a letra D e a letra E é questão de interpretação, né? Então, vamos lá, letra D. Então, ó, ele quer que seja divisível por 2, mas não por 3. Ou seja, a gente vai ter que olhar na lista do 2 aqui, né? Que resulta em números divisíveis por 2, e tirar os que dá certo por 3. Ou seja, a gente quer o que seja divisível por 2, mas que não dê certo por 3. Então, a lista do 3 está aqui, ó. Tem o 2, 5 e 8. A lista do 2 está aqui, 0, 2, 4, 6 e 8. A gente vai ter que tirar, né, os que dá certo para o 2. Então, no caso, a gente tem que tirar os que dá certo por 3, né, que a gente não quer que seja divisível por 3. A gente tem que tirar o 2, o 5 não está aqui nessa lista, então não importa, e o 8 está aqui nessa lista. Então, para ser divisível por 2, mas não por 3, sobrou o 0, o 4 e o 6. 0, 4 e 6. Essa é a resposta da D. Ou seja, a gente tem os números divisíveis, os algarismos que eu tenho que colocar no lugar do x para dar divisível por 2 são esses, mas para não dar certo por 3, eu tenho que tirar os que dá certo por 3. Então, 2 e 8. E a letra E é a mesma coisa, só que agora eu estou relacionando 3 e 5. Aqui, ó, a letra E. Então, vamos lá. A lista do 3 está aqui, ó. 2, 5 e 8. Eu quero que seja divisível por 3, mas não seja por 5. Ou seja, a lista do 5 é o quê? 5 e 0. Então eu só tenho que excluir da lista do 3 o 5, que é o único que dá certo para 5 também. Então a resposta só fica 2 e 8. Beleza? Esse exercício foi um pouco elaborado, mas os exercícios tem muitos exercícios assim, que é o quê? Pode ser da unidade, pode ser da dezena, o x, pode ser em qualquer lugar, mas basicamente você vai ter que substituir por um número. Você pode ir testando um a um, não tem problema, mas aí você vai, a partir da substituição, aplicar o critério de divisibilidade. Então, no caso do 3, você vai ter que somar os algarismos. No caso do 2, você tem que ver se é par. No caso do 5, tem que ir nas 0 ou 5, e assim sucessivamente.